Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um vídeo dando continuidade ao estudo da Boa Nova. Boa Nova, só para a gente recordar, é esse livro aqui, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo que vamos estudar tem como título Sermão do Monte, que nos induz a pensar que nós vamos estudar o Sermão do Monte na sua integralidade. Mas não. O que nós vamos estudar é um trecho do Sermão do Monte que tem como protagonista o Levi. Quem é o Levi? Levi que depois vem a se chamar Mateus. Ele era um coletor de impostos e os coletores de impostos eram muito rechaçados pelos judeus porque eles entendiam que o cobrador de imposto, o coletor de impostos, estava a serviço do Império Romano, como de fato estava. E como eles se sentiam altamente oprimidos e explorados pelo Império Romano, o Levi, na condição de coletor de imposto, ele era considerado um traidor. Então, os judeus tiveram, inclusive, dificuldade de aceitar Levi quando Jesus o convida para ser um dos seus seguidores. E aí a gente vê que a perspectiva de Jesus com relação a quem ele escolhe pescador, ele escolhe Judas, que era um comerciante, ele escolhe Levi, que era um coletor de impostos. Enfim, Jesus não tem preconceito a respeito dos seus seguidores. Então, no texto, e eu já mencionei anteriormente, o Humberto de Campos, ele vai tratar dos bastidores, que são questões que Humberto de Campos teve acesso no mundo espiritual. Eu quero aqui também dizer que eu tratei do Sermão do Monte integralmente no início do ano. Então, quem tiver interesse em acompanhar esse estudo, está lá no mês de janeiro, a partir do dia 29 de janeiro, se não me engano, e de 2024. Bom, então vamos lá. O que acontece? Jesus, nas suas pregações, ele não faz distinção de ninguém. Ele convida a todos. Todos podiam ser seus seguidores. Mas aqueles que seriam os divulgadores da sua doutrina, inicialmente, seriam os seus discípulos diretos. Mas qualquer um que tivesse disposição para divulgar a doutrina, Jesus não discriminava. E aí nós vamos ver que alguns seguidores, eles gostavam, como nem sempre eles tinham acesso direto ao mestre, imagina, né? A quantidade de gente que procurava Jesus, nem sempre eles tinham acesso ao mestre. Então, o que eles faziam? Eles procuravam os discípulos, porque os discípulos tinham esse acesso direto a Jesus. Então, eles sentiam que aqueles discípulos poderiam facilitar o ingresso deles no rol dos seus divulgadores. Então, é sobre isso que esse capítulo vai tratar. No caso, 3 personagens procuram Levi. Um era o Lisandro, que era um aleijado. O outro foi Áquila, que foi uma pessoa abandonada pela família, aqui não diz porquê no texto, e o Pafos. E esse Pafos era uma pessoa que sofria de muitas aflições. Então esses 3 procuram Levi na sua casa confortável. Ele morava numa boa casa, além do que, para ser um coletor de imposto, Levi precisava dominar a matemática, precisava dominar números, precisava dominar a escrita. Então, Levi, para a época, era uma pessoa bem instruída, diferentemente dos demais discípulos,
com exceção de Lucas, que a informação que a gente tem é que era um médico, né? Pela informação do apóstolo Paulo. Bom, então, o Áquila, o Lisandro e o Pafos vão até a casa de Levi para se oferecerem para serem divulgadores do Evangelho. E Levi os recebe, mas ele diz assim: que poderás tu realizar, Lisandro, aleijado do jeito que és? E tu, Áquilas, que fostes abandonado pela família, pela própria família. E quanto a tu, Pafos, como que acaso poderias edificar alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então imaginem o efeito dessas palavras do Levi nos corações das três pessoas que foram lá super esperançosos de fazerem parte do rol dos divulgadores de Jesus, visto que o próprio Jesus não os discriminava. Então eles saem tristonhos. Aí o Levi é visitado mais tarde por Jesus e por André. Conversa vai, conversa vem. O Levi inocentemente relata para Jesus o que havia acontecido com relação a Lisandro, a Pafos e a Áquila, acreditando que ele tinha agido com muito acerto. Só que Jesus fala para Levi que o reino de Deus não seria construído pelos poderosos. E Jesus então diz para ele, para o Levi: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E é interessante porque em outra passagem, Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E ele diz também que são os doentes, são os aflitos, são os sofredores que têm mais sensibilidade para entenderem a mensagem do Cristo. E o Levi, ele diz que, ele se justifica e diz assim: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Mas aí Jesus responde: quem governa o mundo é Deus, Levi. E o amor não age com inquietação. Ou seja, o amor, ele é tranquilo. O amor não tem pressa. O amor aguarda. E os poderosos agem pela força, usando a espada. E isso não era a intenção de Jesus. E daí, depois dessa conversa, Jesus parte para o monte. E lá no monte, ele vai pregar pela primeira vez o Sermão do Monte. E é interessante porque o Humberto de Campos, ele vai falar quem estava lá. Não era nenhum poderoso. Olha, quem estava lá quer ver? Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos. E entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes. Olha que interessante, ele coloca entre os sadios, os cegos e os doentes. Enfim, e todos se comprimiam, ou seja, eles eram um grande número, todos comprimiam porque estavam um juntinho do outro para ouvir Jesus. E eles se comprimiam ofegantes, estavam cansados, provavelmente eles tinham andado muito para chegar até aquele local para ouvir Jesus. Bom, aí Jesus começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os sedentos de justiça e misericórdia, os pacíficos e os simples de coração, e assim ele vai falando sobre o reino de Deus. Bom, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, aqui o texto fala que já estava anoitecendo. E Levi, a ficha cai para Levi.
Levi entende que ele precisava ser misericordioso para com todas aquelas criaturas. E então ele lembra do Lisandro, ele lembra do Pafos e ele lembra do Áquila. E ele vai para sua casa e abre as portas da sua casa para todos aqueles sofredores. E fica então feliz, porque agora ele tinha finalmente entendido que a Boa Nova precisava ser divulgada entre aquelas criaturas e não os poderosos, que provavelmente iriam conquistar o reino de Deus, conquistar muito entre aspas, através da força, através da espada. E Jesus, inclusive, fala para ele: você acha que Deus vai ficar feliz sendo o seu reino conquistado com o sangue dos seus filhos, que são nossos irmãos? É a grande lição também de Jesus. Bom, daí, mais tarde, Jesus volta até a casa de Levi e ele volta com André e depois outros discípulos se juntam a eles e Levi, então, Jesus percebe a mudança de postura de Levi e fica feliz com isso. E ele diz assim: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, essa foi a lição de número 11, o capítulo de número 11 do livro Boa Nova. Se gostaram desse capítulo, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal se desejarem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.